Daremos início à aula de raciocínio lógico do 7º ano, retomando de onde paramos. Então, daremos sequência na atividade da página 30, que começa pela 8ª questão. A 8ª questão diz o seguinte: 2 times de futebol de salão combinaram um jogo com regra: vira 10, acaba 20. O primeiro tempo durou 53 minutos. Após 15 minutos de intervalo, o segundo tempo foi longo, 1 hora e 25 minutos. O que você acha que significa vira 10, acaba 20? Então, eu vou dizer para vocês o significado, até porque nem todo mundo sabe o que significa isso em tempo de futebol, na gíria dos meninos que jogam. Vira 10 significa que o primeiro time que fizer 10 gols, eles trocam de barra. E acaba 20, o jogo acaba quando um time fizer 20 gols. Por isso que esse tempo demorou 1 hora e 25 minutos quando completar 20 gols, tá? Não o primeiro time fizer 20 gols. Então, vira 10, acaba com 20. Então, aqui a gente tem a letra B. A letra B diz: quanto tempo durou o jogo sem considerar o intervalo? Então, a gente vai passar para a estratégia de resolução dessa questão. Para isso, a gente precisa somar hora e minutos. Então, a gente vai lembrar como faz isso, soma de hora e minutos. Isso aqui é um exemplo, não são os dados da questão 8, só para entender. Quando a gente vai somar tempo, hora e minuto, a gente sempre soma minuto com minuto e hora com hora, separado. Então, aqui está dizendo, o primeiro tempo durou 53 minutos e após 1 hora, após 15 minutos de intervalo, teve mais 1 hora e 15 minutos. Vocês vão montar para a questão assim, 53 minutos e vão adicionar com 1 hora e 25 minutos. Esse é o cálculo da questão. Mas como é que você soma isso aqui? Vou dar um exemplo com esse. Então, para somar essa questão, fazer essa soma, a gente faz da seguinte forma: 0 mais 8, 8. 4 mais 4, 8. 88 minutos. 1 hora mais 2 horas, 3 horas. A resposta final não pode ficar assim, com essa parte de minutos aqui com mais que 60. Na verdade, com mais que 59. Se passou de 59, eu tenho que somar, transformar. Então, aqui, cada vez que aqui no minuto tiver mais que 60, então eu transformo em hora. Porque aqui, 1 hora é igual a 60 minutos, tá certo? Então, aqui eu tiro 60 e adiciono 1 aqui. Então, 88 menos 60 dá 28 minutos. E esse 60 que eu tirei, eu transformei em hora. 3 horas mais 1 hora, 4 horas. Então, isso aqui representa 4 horas e 28 minutos. Então, você vai fazer isso com essa adição aqui. Você vai somar minuto com minuto, vai passar de 60, depois você transforma em hora. A questão A já foi respondida, a questão B também. Então, a gente vai passar agora para a questão 9. A questão 9 é a questão sobre hora também. Então, na questão 9 diz assim: saí de automóvel da cidade de Rio de Janeiro às 9 horas e 15 minutos, entreguei a mercadoria em Campo dos Goitacazes, no norte do estado, e retornei imediatamente às 17 horas e 45. Ele saiu às 9 e voltou às 17. Às 17h45 já estava no Rio de Janeiro. A distância entre as duas cidades é 278 quilômetros. Assinale a alternativa que apresenta a melhor aproximação para a velocidade média. Velocidade média é o tempo dividido pela distância, tá? Então, a gente vai, aliás, a distância dividido pelo tempo. A gente vai calcular a velocidade média no final. E as velocidades médias aqui, como trabalha com hora e quilômetro, vai ser em quilômetro por hora. Então, vamos ver aqui a estratégia primeiro. Eu tenho que saber quanto tempo passou de 9 horas até chegar a 17. Então, vai fazer a subtração. 17 horas e 45 minutos, menos 9 horas e 15 minutos. Eu vou obter aqui o tempo que durou minha viagem, em hora e minuto. Depois eu vou lembrar que a distância das duas cidades é 278 quilômetros para ir e para voltar.
Então, é 2 vezes 278 quilômetros. E eu vou colocar aqui o resultado. Para eu calcular a velocidade média, eu vou pegar a distância aqui, ó, e dividir pelo tempo que a gente calculou aqui. Esse valor dividido por esse vai dar a velocidade média em quilômetro por hora. E assim a estratégia de resolução da atividade 9. Vamos para a atividade 10. A atividade 10 fala sobre construção, umas pastilhas. Vamos ver, ó. Na entrada de um centro cultural, um artista plástico elaborou um magnífico mural de 2,30 metros de altura por 8 metros de comprimento, 8,76 metros de comprimento. Para construí-lo, usou pastilhas coloridas quadradas, que são ladrilhos pequenos de lados que medem 2 centímetros. Despreze o estreito vão entre as pastilhas e calcule quantas delas há no mural. Então, vamos lá. Então, imagina aqui o mural. 2,30 metros por 8,76 metros. Quero saber quantas pastilhinhas de 2 centímetros vai caber aqui, para preencher tudo. Então, primeiro a gente calcula a área do mural. Para calcular a área do mural, a gente vai multiplicar comprimento, largura vezes comprimento. 8,76 e multiplica por 2,30. Eu vou ter a área do mural. A área da pastilha, 2 por 2. Depois, para calcular o número de pastilhas, eu vou pegar a área do mural, que eu obtive aqui, e vou dividir pela área das pastilhas. Área do mural dividido pela área da pastilha. Isso vai dar a quantidade de pastilhas que cabe no mural. Isso é uma forma, quantidade de pastilhas. Borrou aqui, mas é pastilhas. Então, aqui só para recapitular. Área do mural, comprimento vezes largura. Área da pastilha, comprimento vezes largura. Para calcular o número de pastilhas, eu vou pegar a área do mural, dividir pela área da pastilha. E o resultado da divisão da quantidade de pastilhas. Aí, vocês vão marcar a alternativa que apresenta a quantidade, tá certo? Então, essa é a estratégia de resolução para a questão 10.